A nossa sociedade, ela é apática, ela é desorganizada e é dependente do Estado. Você pega os países desenvolvidos, a maioria é o que? É a sociedade e depois vem o Estado. A nossa organização de Estado não representa a sociedade. Eu converso agora com Antônio Aulicínio, pesquisador da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração, que está envolvido num projeto chamado Brasil 2035, que é de planejamento, mobilização. Gostaria de saber do senhor do que se trata. Então, o projeto Desenvolvimento Brasil 2035, ele começou em fevereiro de 2016 com um objetivo que foi definido pelos participantes, que é mobilizar a sociedade brasileira para que em 2035 ela esteja mobilizada para começar a planejar um país desenvolvido, para que ele seja desenvolvido em 2100. Quem está envolvido neste projeto? É a sociedade. Esse tipo de projeto de planejamento de longo prazo nós fazemos com a sociedade. Por que a sociedade? Primeiro porque ela é que é a dona do país, certo? Então quem é dono do território é que deve participar do projeto. Então no caso são diversos tipos de agentes sociais que às vezes são chamados de stakeholders, né? Sindicalistas, representantes do Exército, representantes das Forças Armadas, representantes de ONGs, representantes de movimentos sociais, representantes de assentamento, representante das empresas, os empresários, os pesquisadores. Então, diversos tipos de agentes sociais. Então, a gente verificou o seguinte: quanto mais diversos forem esses tipos de agentes, é melhor o resultado. E como é que é a parte operacional desse projeto? A parte operacional, ela é simples, porque você tem que usar técnicas e métodos que gerem apropriação. O que é a apropriação? É o pessoal adquirir o conhecimento e se comprometer com o que está sendo feito. E é isso que está acontecendo. Nesse 1 ano de trabalho, realmente nós estamos numa situação atual que todos têm um entrosamento tão grande que eles sentem prazer em vir. Então, antes era uma vez por mês, depois de 15 em 15 dias, agora está semanal. Então, nós fazemos viagem, como foi para conhecer Ribeirão Branco, que é o município mais pobre do estado de São Paulo, foi para Brasilândia, que é um dos distritos mais pobres de São Paulo, fomos para uma divisão da Embrapa, que é monitoramento de satélite, para justamente nos ajudar a fazer o planejamento territorial, porque o Brasil não tem planejamento territorial, então não tem ordenamento. Então, e aí, nessa varredura de ambiente que foi feita em abril do ano passado, nós identificamos as variáveis para serem aprofundadas. Então, essa fase que nós estamos agora, além dos atores que já foram aprofundados e analisados quais são os atores dominantes e implicados no processo, nós estamos aprofundando as variáveis, que vai culminar em junho com um seminário para compartilhar com a sociedade esse aprofundamento que foi feito e também receber contribuições. Nós não fechamos, porque nós precisamos que cada variável tenha as hipóteses. E depois essas hipóteses vão ser combinadas e aí nós vamos construir que Brasil que nós queremos. Como é fazer a gestão do convívio de pessoas de opiniões tão divergentes? É você tornar elas à vontade, tornar um ambiente agradável e respeitar. E nessa preparação das oficinas que são feitas, existe uma pedagogia que é justamente propiciar que as pessoas falem e sejam respeitadas quando elas estão falando. Então, isso daí vai gerando uma forma e um aprendizado que as pessoas aprendem a conviver juntas. Então, é isso que aconteceu. No seminário e nas oficinas, nós não identificamos de onde que as pessoas eram. Então, só os nomes, eram pessoas. E isso daí, as pessoas viram que elas são ricas. Aí depois, de onde que elas são, se elas têm uma ideologia, ou se elas pertencem a algum partido, ou
ou tem alguma outra filosofia, isso daí ficou secundário, porque a pessoa ficou mais importante. O senhor falou de um objetivo de propiciar uma maior mobilização da sociedade em 2035 para um Brasil desenvolvido em 2100. O senhor acredita que parte da responsabilidade pelo nosso atraso econômico, social, enfim, vem da falta de mobilização, de união da sociedade? Sim. A nossa sociedade, ela é apática, ela é desorganizada e é dependente do Estado. Você pega os países desenvolvidos, a maioria é o que? É a sociedade e depois vem o Estado. A nossa organização de Estado não representa a sociedade. O senhor pode exemplificar, por favor? Posso. Vê a nossa situação atual. Não adianta você fazer uma passeata na Paulista se você não tem um plano. Não adianta você... o Congresso está fazendo determinadas ações e a sociedade não sabe que ações são essas. Então, se fosse no momento em que a sociedade participa, isso deveria vir dos distritos para os municípios, dos municípios para o Estado, para regiões e depois o país, como é feito nos países desenvolvidos. A União Europeia, quando ela foi ampliada, para os países candidatos a entrarem na União Europeia, eles tiveram que fazer planos de 20 anos, porque a União Europeia ela já vinha desenvolvendo. Então, esses países iam entrar e tinham que também caminhar nesse desenvolvimento. Então, essa forma de planejar, ela já existe. É que nós não fazemos isso. Nós não temos, para fazer esse tipo de planejamento territorial, a primeira coisa que nós temos que ter é um banco de dados geográfico. Ele existe, mas particionado. Quando nós fizemos numa região, no município mais pobre de São Paulo, nós levamos 3 meses para obter as informações, e mais 3 para consolidar, e ainda não está pronto. A própria Embrapa, do monitoramento de satélite, para eles fazerem os projetos, eles têm que catar essas informações. Quando nos países desenvolvidos, isso está pronto. Então, você vê como é que nós vamos fazer um planejamento, como que um gestor público brasileiro, ele consegue gerir um território, se ele não tem as informações. Eu não sei, eu não conseguiria. Qual é a motivação para os participantes? Porque é uma participação gratuita, não é? É uma participação voluntária, em que cada um participa com o que ele tem para doar. Isso é muito bom, porque essas pessoas que estão participando do Desenvolvimento Brasil 2035, elas são voluntárias e gostam de fazer isso, apesar que elas têm os compromissos dela. Então, a única motivação que tem é porque ela quer se apropriar do país. Quando se faz do território, quando ele quer se apropriar do território. E como é possível ver os objetivos atingidos? No caso, as reuniões são semanais, né? Como que isso é organizado, os objetivos deste projeto? Então, é definido em conjunto o objetivo do projeto, né? Então, vamos desenvolver o território, no caso, o país. Aí se define em conjunto qual é o horizonte, qual vai ser o slogan, qual vai ser o logotipo. Então, isso as pessoas vão construindo e elas vão participando e se apropriando. Então, elas vão se sentindo dono. E isso é importante para o Brasil, porque os brasileiros não se sentem dono do país. Eles querem sempre que alguém faça por eles as coisas. E nós temos que aprender que é nós que temos que fazer, não quem nós elegemos. Porque ele não está preocupado em fazer aquilo que é interessante para a sociedade. Hoje, são quantos participantes e se essa pluralidade, como um projeto é de longo prazo, como fazer a substituição? Porque 2035, 2100, os grupos precisam estar bem representados? Como chamar pessoas, no caso, haver a substituição, enfim, para continuar essa pluralidade? Então, nesse caso, é isso que nós colocamos como objetivo, né? Os participantes colocaram como objetivo mobilizar a sociedade. Para mobilizar, precisa sensibilizá-la e conscientizá-la. E isso daí está sendo feito através das mídias novas
que é o que? O Facebook, o WhatsApp. Então, eles fazem toda essa mídia. Hoje, por exemplo, no Facebook tem 3.000 participantes. Então, e agora, conforme vai crescendo e vai criando atividades, o pessoal vai querendo participar. Mesmo agora, estão recebendo uma solicitação de uma pessoa que quer contribuir. Então, se a gente começar a fazer esse planejamento, que nós devemos terminar em setembro, mais ou menos, depois vai ser as ações. Então, as ações que nós vamos ter que executar até 2035 é para mobilizar toda a sociedade brasileira. Fora que essas reuniões também devem ser locais propícios para networking profissional, né? Porque tanta gente de diferentes setores ali presentes, né, na reunião. Isso aí acontece bastante e sempre vem gente nova que quer participar, que quer ver e outra. É eles que fazem o aprofundamento das variáveis. Então, toda reunião tem a apresentação de uma variável. Então, teve a apresentação de como deve ser feito um planejamento de longo prazo, de como que deve ser feita a reforma tributária, a reforma da Previdência, então, a corrupção, então, a política industrial. Então, são várias variáveis, são 38 variáveis que estão sendo aprofundadas. E aí, em junho, vai ser compartilhado com a sociedade para poder capilarizar essas informações, compartilhar e fazer com que a sociedade seja motivada a participar mais ainda. Qual o critério para participar dessas reuniões e onde buscar informações? Ser brasileiro e cidadão. Essa é a primeira. As informações, elas estão no Facebook. As nossas reuniões são transmitidas via vídeo. Então, participa o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, do Brasil inteiro. E eles assistem através do Facebook. Antônio Aulicínio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Educascope TV. Boa sorte no projeto e que realmente a nossa sociedade esteja mobilizada por um Brasil melhor, desenvolvido, se possível, antes de 2100. Eu agradeço a oportunidade e também gostaria, se todos os brasileiros estiverem comprometidos e se apropriarem desse objetivo. Obrigada. Obrigado. Luciene Miranda para a Educascope TV.